A graça e a paz de Jesus, igreja. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo em Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32, nós lemos até o versículo 52 do capítulo 14, 32 ao 52. Nós hoje damos continuidade à nossa série de sermões no livro de Marcos, de exposições no livro de Marcos. E nós que estamos caminhando aí nessa reta final do Evangelho, já pregamos inúmeras mensagens até aqui, e que evangelho maravilhoso. E como por todo o evangelho nós vimos, hoje nós temos diante de nós um texto que é maravilhoso, um texto longo, que eu tive que escolher muito bem o que tirar, o que não falar aqui, porque é um texto que daria para a gente fazer uma série só nele, de 3 semanas, é um texto maravilhoso. E como sempre, né, a gente passa às vezes muito rápido por textos assim, mas quando nós entendemos a profundidade teológica desse texto, é um negócio magnífico. Então, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32, eu creio que todos acharam, diz assim a palavra de Deus. Então foram para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda estão descansando? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviados pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estava por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham e me prendam com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Palavra de Deus. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha agora abrir o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Pai, perceber a grandeza desse texto, da glória desse texto, que possamos, ó Deus, ser exortados,
ser edificados, sermos abençoados por esse texto hoje. Senhor, fala ao nosso coração e transforma a nossa vida. Deus, que a exposição desse texto venha trazer grande glória para o teu santo nome. E venha, Pai, revelar Cristo, a glória de Jesus revelada nesse texto. Essa é a nossa oração hoje, ó Pai, aqui. Diante, Deus, da impossibilidade de qualquer pregador de expor, Pai, tão grande glória, que muitas vezes, ó Pai, para nós está escondida num texto como esse. Dá-nos graça agora, Pai. Revela, Senhor, a nós a Tua glória nesse texto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Na última semana, o pastor Wagner, ele continuou a nossa série em Marcos e ele falou dessa passagem que antecede, né? E ele fala sobre a ceia do Senhor, ele falou sobre a ceia do Senhor. E esse texto aqui, ele se conecta, ele serve como uma ponte entre a ceia do Senhor e a cruz. Ele é o que faz essa junção entre a ceia e a cruz. Porque na ceia, Jesus, agora ele dá o significado do que realmente aqueles símbolos eram. Ele está cumprindo os símbolos que eles estavam comemorando por séculos e mais séculos. Este é o pão que é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Este é o cálice da nova e eterna aliança. É o meu sangue derramado em favor de vocês. Então agora, esse simbolismo da ceia, tudo aquilo que ele explicou na ceia, toma e começa a tomar forma física, real e concreta no Getsemane. É aqui então que agora começa a ser cumprido aquilo que todo o simbolismo da ceia apresenta. É aqui então que essa ponte é feita. E Jesus começa a cumprir com esse propósito e com todo aquele simbolismo que a ceia apresentou. E se você voltar para o versículo 32 comigo, então foram para um lugar chamado Getsemane. E é interessante aqui porque o nome desse jardim, porque é um jardim no Monte das Oliveiras, se você voltar aí o texto e voltar os olhos para o versículo 26, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então eles estão no Monte das Oliveiras e ali eles encontram, tem esse jardim das oliveiras chamado Getsemane, ou Getsemane. E ali é interessante porque o nome Getsemane, ele significa prensar, o lugar de prensar azeite, o lugar onde o azeite é feito, onde a azeitona ali é prensada, e através da pressão que ela suporta, ela vai produzir óleo. É a mesma coisa aqui, o significado, o simbolismo teológico disso aqui é muito maravilhoso, porque assim como as azeitonas eram esmagadas naquela pressão para produzir óleo, agora o Filho do Homem vai ser esmagado pela pressão no sofrimento físico e espiritual para produzir salvação. Então é muito sugestivo o nome do jardim do Getsemane. Mas o texto continua e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. É interessante a menção desses três homens, desses três discípulos, Pedro, Tiago e João, porque se você voltar no Evangelho, esses são os mesmos discípulos de Jesus que Jesus levou para um outro monte, o Monte da Transfiguração. Os mesmos discípulos que viram a glória de Jesus no Monte da Transfiguração, que viram a divindade de Jesus no Monte da Transfiguração, são os mesmos que agora vão presenciar o sofrimento do Filho do Homem
no Getsemane. Da divindade à humanidade, 100% homem, 100% Deus. Os mesmos discípulos que viram isso, agora eles experimentam de novo outra faceta de Jesus, a sua humanidade. Versículo 34, ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. É interessante essa palavra vigiem, porque se você se lembra muito bem, como nós destacamos no capítulo 13, enfaticamente, o capítulo 13, se você virar a sua página aí, você vai ver quantas vezes Jesus, ele adverte os seus discípulos a vigiarem, vigiem, vigiem, vigiem. E aqui mais uma vez, ele diz, vigiem, vigiem. E o fracasso dos discípulos aqui, ele serve como um espelho para nós, porque nós sabemos, nós acabamos de ler toda a história, nós sabemos que eles vão fracassar em vigiar. Eles não vão vigiar. Apesar do mestre ter dito, vocês vigiem, vocês orem, eles não vão fazer nada disso. E é interessante o que está acontecendo aqui, por quê? Porque depois do versículo 37, depois de falar vigiem, se você pular comigo para o versículo 37, então voltou e aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro. É interessante porque que não chegou e chamou Pedro, mas por que Marcos ele relata Simão, disse ele a Pedro? Porque Simão é o nome do homem que tem aquele temperamento difícil. É o homem, antes de encontrar e ser transformado por Jesus. Porque Pedro é o nome da rocha, é o nome da estabilidade. Simão é o nome da inconstância. Ele está chamando então aqui de Simão e não Pedro. E aqui tem um significado para ele fazer isso. Qual é o significado para ele fazer isso? É para o contraste com tudo aquilo que Pedro prometeu para Jesus. Porque se você volta para cima, versículo 31, mas Pedro insistia, ainda, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca negarei. Todos os outros disseram a mesma coisa. Então Pedro insistia com Jesus, mesmo que todos te abandonem, eu fico. Mesmo que for necessário te morrer por você, eu morro. Isso aqui é escandaloso. Marcos não quer deixar isso em branco, ele não quer deixar passar que você deixe isso aqui passar em branco. É por isso que ele chega e chama Pedro, ô Simão. Ele quer mostrar, ele quer fazer um contraste entre esse Simão que prometeu até a morte, ser fiel até a morte a Jesus. Esse é o mesmo Simão que não consegue vigiar por 1 hora, que não consegue se manter fiel nem na oração. Então será que ele vai ser fiel em outras coisas? É o contraste que Marcos quer deixar muito claro para nós, mas isso também ensina para nós e serve de espelho para nós, porque essa aqui é a nossa vida. O nosso chamado, a gente pensa que passar horas orando é coisa para o pastor da igreja, porque ele é um líder espiritual. Como se os líderes da igreja fossem diferentes de qualquer pessoa. O chamado para oração, para vigilância constante, não é o chamado para pessoas espiritualmente maiores do que ninguém, pessoas que têm cargos espirituais maiores do que ninguém. É a necessidade para todo crente. Oração não é opcional para o crente. Se você quer andar em vitória com o Senhor, se você quer passar por esse mundo e conseguir andar nesse mundo, enfrentando as lutas, os desafios que esse mundo nos coloca, nos dá diariamente, você precisa estar aos pés do Senhor, porque sem isso nós não conseguimos. Então a necessidade vital para sobrevivência nesse mundo é a oração. Não é o super crente, é qualquer crente. E aí, interessante esse texto, esse texto aqui contém uma das frases que nós mais gostamos de usar para desculpa do nosso pecado. E qual é a frase?
a carne é fraca. A carne é fraca, como se Jesus estivesse dando desculpa a eles, para eles pecarem, porque eu já cansei de ouvir isso, mas Rodrigo, você sabe, a carne é fraca. Isso aqui, esse texto aqui não está nos servindo de desculpa para usar a carne é fraca como pecado. Porque a carne é fraca e porque você reconhece que ela é fraca, então o que você está fazendo que você não está orando? A carne é fraca não é uma desculpa para você se manter fazendo o que não deve, para você se manter pecando. A carne é fraca é um chamado para lembrar você e a mim que nós precisamos de oração, que nós precisamos estar aos pés do Senhor, que nós precisamos de vigilância constante, porque a carne é fraca. E meus irmãos, para Pedro, Tiago e João e os outros discípulos aqui, vocês acham que faltou o quê? Faltou para eles sinceridade na hora de dizer, Senhor, eu morro por você. Não faltou sinceridade para Pedro. Como não faltou para Israel sinceridade em todo o Antigo Testamento, quando eles falam diante de Deus, tudo que o Senhor disse, nós faremos. Fizeram. Na primeira esquina os caras já abandonaram o Senhor. Não precisou de muito. Aqui a mesma coisa. Senhor Jesus, nós nem que tenha morrer, vai ter que morrer pelo Senhor, a gente está junto, vai morrer com o Senhor. Não conseguiram orar por uma hora. É o nosso chamado de lembrar que nós não somos capazes de nada. Se a parte da graça de Deus, a parte do encher do Espírito Santo, do Espírito Santo que habita em nós e que nos capacita a viver a vida cristã, nós não conseguimos. Então, meus irmãos, como eu costumo dizer, eu sou um homem de duas teclas só. Chega até a ser chato, tanto que eu repito isso. O que você mais precisa, o que eu mais preciso? Bíblia e oração. Aí você vem se aconselhar comigo. O que eu vou te falar? Bíblia e oração. Ah, mas Rodrigo, você sabe falar isso? E você quer que eu fale o quê? Porque você não é capaz de resolver seus problemas, eu não sou capaz de resolver seus problemas, Ele é. E os problemas que você está metido aí, provavelmente você está metido aí porque faltou Bíblia e oração. Essa é a diferença. Então, esse texto nos chama e nos adverte a olhar para dentro de nós. Porque nós vemos, o Pedro é complicado, né? Acabou de prometer para Jesus uma coisa e está aqui, fazendo outra. Que cabra safado. Meus irmãos, você acha que você é diferente do Pedro? Pedro, ele está aqui para ser usado de exemplo, e servir de exemplo para mim e para você. Essa é a minha natureza, essa é a sua natureza, esse é quem nós somos. Por isso nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Agora no versículo ainda 34, Jesus ele diz que, e começou a ficar aflito e angustiado, e disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Mas esse texto é um texto que, para muitos de nós, causa uma certa confusão. Por que Jesus está triste? Por que Jesus está aflito? Por que Jesus está angustiado? Nós passamos todo o Evangelho vendo Jesus com autoridade, intrepidez, curando pessoas, pregando o Evangelho e dizendo, o Filho do Homem vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Agora ele chega nesse momento, um momento crucial, ele está à porta de começar a cumprir tudo aquilo que ele sempre pregou e sempre ensinou. E ele está angustiado, ele está aflito, a minha alma está profundamente triste. E o evangelista Lucas vai falar que ele chegou a suar sangue por causa da sua angústia. Tamanha era a sua angústia. E o que causa para nós espanto? O porquê? Por que ele está triste? O que aconteceu? E muitos pregadores, porque eu já vi essa pregação de muitas maneiras diferentes, por muitos pregadores diferentes, eles enfatizam então o tamanho dos cravos que ele seria pregado.
Eles enfatizam a dor daqueles chicotes pontiagudos que, quando cravavam nas costas e puxados, arrancavam a pele. Eles enfatizam a crueldade com que os romanos torturavam e crucificavam as suas vítimas. Eles enfatizam que, quando Jesus está nu, no madeiro, se podia ver as suas costelas e os seus ossos expostos. E aquela cena horrenda. E eles vão descrevendo de uma maneira muito vívida toda a aflição do Cristo. E meus irmãos, eu não quero tirar nada, absolutamente nada, do sofrimento de Cristo, porque era necessário que ele padecesse assim, como está escrito. Mas se nós pararmos aqui, você não entendeu a angústia de Cristo. Você não entendeu o medo de Cristo. Como disse James Edwards no seu comentário, se nós reduzirmos os sofrimentos e o medo de Jesus ao medo daquilo que os homens poderiam fazer com ele, nós estamos diminuindo a dor do Filho de Deus, diminuindo aquilo que ele vai fazer à altura apenas de algo humano e carnal. Do que Jesus está com medo? Por que ele está com medo? Por que ele está aflito? Ele está aflito e com medo de uma coisa: do cálice que ele vai beber. E por que nós sabemos que Jesus está aflito? Por causa do cálice. Ele não está aflito por causa daquilo que os homens vão fazer com ele. Ele não tem medo do que os homens vão fazer com ele. Ele nunca teve medo disso. Ele nunca teve medo disso. E como nós podemos saber disso? Porque, meus irmãos, você olha na história da humanidade, você olha ainda no primeiro século, irmãos nossos vão ser martirizados, e eles vão para as arenas romanas cantando de alegria. Outros são crucificados e dizem: não me crucifica como meu Senhor, me coloca de cabeça para baixo. Homens, eles vão ser martirizados cantando e louvando a Deus pelo privilégio de morrer pelo nome de Cristo. E aí você e eu, nós olhamos para um texto desse e pensamos: Deus, nossa, ele está com medo dos cravos, dos espinhos, do açoite, do sofrimento físico. Não, ele não está com medo disso. Do que ele tem medo? Porque se ele tivesse medo dos cravos, dos açoites, dos espinhos, nós estamos falando que outros seres humanos, outros mártires que viveram depois dele, têm muito mais força no meio do sofrimento do que Jesus, porque eles foram cantando para as arenas serem devorados pelas bestas. Não, ele não está com medo disso. Do que ele tem medo? Ele tem medo do cálice da ira de Deus. E o texto continua, versículo 35, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia, versículo 36, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. O que é esse cálice? Que músicas são feitas? Pai, afasta de mim esse cálice. O que é esse cálice? Do que Jesus está pedindo para ser livre? Ele está pedindo para ser livre dos cravos. Ele está pedindo para ser livre da dor física. Ele está pedindo para ser livre daquele momento de angústia que os homens vão infligir sobre ele. Não. Mais uma vez, Jesus não tem medo disso. Do que Jesus está pedindo para ser livre? Ele está pedindo para ser livre do cálice da ira de Deus. Jesus, muito diferente de nós, ele conhecia de uma maneira perfeita a santidade de Deus, algo que nós não temos ideia do que seja. E porque ele conhecia a santidade de Deus de maneira perfeita, ele conhecia a ira de Deus de maneira perfeita. Ele sabia o que era e o que significava agora, na cruz, tomar sobre ele
os pecados, os nossos pecados, e de todos aqueles pelos quais ele morreu. Todos eles, cada insulto, cada assassinato, cada adultério, cada palavra torpe, tudo, absolutamente tudo, foi colocado sobre ele. Então um dos terrores dele é que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O segundo terror dele agora é aquilo que Deus fará com ele, quando ele tomar sobre ele o nosso pecado. Pois agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Isaías capítulo 53, versículo 10. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque ele estava carregando as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus aqui, ele está pedindo para ser livre da ira de Deus, para não beber do cálice da ira de Deus que ele conhecia muito bem. Mas nós fazemos piada com a ira de Deus, porque nós não conhecemos. Nós brincamos. Aliás, o que é a ira de Deus? Aonde está a ira de Deus? A ira de Deus está colocada no inferno. O que é o inferno? O inferno é a pura ira de Deus colocada sem nenhum tipo de misericórdia. O inferno é o lugar onde a chama nunca se apaga. Por que ela nunca se apaga? Porque nós pecamos contra um Deus eterno e eternamente bom. É por isso que a eternidade no inferno nunca e nunca vai pagar o preço dos nossos pecados. As pessoas às vezes perguntam, mas pastor, por que o inferno é eterno se nós vivemos apenas alguns anos nesse mundo? Sabe por quê? Por causa da dignidade daquela pessoa contra a qual nós pecamos. A eternidade no inferno não vai pagar a minha dívida e a sua dívida. É por isso que o fogo nunca vai se apagar. A eternidade não pode pagar a nossa dívida, só Cristo pode. Então, Jesus está pedindo para ser livre dessa ira, do copo da ira, do cálice da ira, que está para vir sobre o mundo, porque Jesus tomou o nosso cálice, para que nós não tivéssemos que tomar. Mas todos aqueles que rejeitam a Cristo, existe o cálice da ira de Deus, marcado. Deus tem um dia marcado para derramar a sua ira, sem misericórdia. Acabou o tempo, o período da graça, agora é a pura ira de Deus derramada contra pecadores. E Jesus, ele está suando sangue por enfrentar esse momento, e nós fazemos piada dessas coisas, e nós apenas damos de ombro, como se, um dia eu lido com isso, amanhã eu resolvo a minha vida espiritual. Meu irmão, pode não ter amanhã. Como que está a sua vida com Deus hoje? Então é disso que Jesus aqui está pedindo para ser livre. Mas ainda no versículo 36, ele ainda diz uma coisa que é muito, mas muito importante. Abba, Pai, tudo te é possível, pois não há nada que seja impossível para Deus. É o que ele fala, não há impossíveis para Deus. Quando ele é perguntado, na famosa passagem do camelo e da agulha. Mas, então quem pode ser salvo? Realmente, para o homem é impossível, mas tudo é possível para Deus. Mas aqui tem uma coisa que não é possível para Deus. E o que não é possível para Deus? Como assim? Algo não é possível para Deus. Aliás, existem algumas coisas que não é possível para Deus, e nós podemos resumir essas coisas em uma coisa: Deus não pode ir contra a sua própria natureza. Deus não pode pecar, porque Ele é santo. Nós, por exemplo, nós não podemos deixar de pecar, por mais que tentemos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas Deus é santo, Deus não pode pecar. Agora, Jesus pede Senhor, Pai, Abba, me livra disso. Se tem alguma maneira
Me livra disso. Me livra desse cálice. Me livra da sua ira. Me livra desse momento. Me livra disso. Mas ele entendia uma coisa. E ele veio para esse momento. Então ele ora 3 vezes. E a resposta que ele tem no final é: não tem jeito. Não tem como Deus alcançar a nossa salvação, senão através do sangue do seu Filho. Não existe outra maneira para salvar pecadores. Jesus é o único caminho. É por isso que nós dizemos: Jesus é o único caminho. E esse texto prova isso, que Jesus é o único caminho para a salvação. Porque não existia outra maneira. Porque se houvesse outra maneira, Jesus não precisava ter morrido. Jesus teria sido livre dessa hora. Mas porque não existe uma outra maneira. E por que não existe outra maneira? Porque senão, Deus não poderia ser, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus não pode simplesmente pegar o nosso pecado e varrer para debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. Porque senão ele se torna iníquo. É o juiz que perdoa um assassino. Imagina você que entra uma pessoa numa escola e mata todas aquelas crianças que nós vemos de novo e de novo e de novo e de novo. Aí ele é preso, ele sai lá de lá, por algum motivo ele não é morto lá, ele é preso. Chega diante de um juiz e o juiz olha para a cara dele e fala assim, aquilo que nós encontramos em Êxodo no capítulo 34, quando ele diz: eu sou um Deus justo, compassivo, misericordioso, tardio em irar e pronto a perdoar. Por causa disso, você está livre para ir. Você vai levantar, todos nós vamos levantar e aplaudir com todo o nosso ser a bondade desse juiz, certo? Não. Por que não? Que juiz maravilhoso, que juiz misericordioso, perdoou um assassino de crianças. Não é bom? Sim, não é? Ele não é um bom juiz? Não, ele não é um bom juiz. Ele é pior do que os assassinos que ele solta. Meus irmãos, esse é o grande dilema da Bíblia. Como que Deus pode ser justo e justificador daqueles que têm fé? Porque aqueles que têm fé em Jesus. Deus só pode nos justificar, Deus só pode nos perdoar, Deus só pode ser esse juiz que perdoa a nós, assassinos, adúlteros e tantos outros pecados que eu poderia nomear aqui, mas eu não tenho coragem de falar nesse púlpito. Ele só pode fazer isso porque Jesus Cristo carregou todos eles sobre a cruz. É só por causa disso que Deus pode bater o martelo e falar: justificado, perdoado. Se não tem Cristo, não tem salvação. Então, não, Jesus, meu filho, esse é o único caminho, não tem outro. Para que a justiça de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus pudesse se encontrar, esse é o caminho. E esse é o único caminho. Então a cruz é o único lugar onde todos os atributos de Deus são revelados. Onde Deus é completamente exposto, é onde o amor de Deus e a ira de Deus se encontram, onde a misericórdia de Deus e a justiça de Deus se beijam, onde a graça de Deus, ela agora é exercida sobre pecadores, e o ódio de Deus contra o pecado é pago, é satisfeito, é só na cruz. Então, meu filho, não é possível, porque essa é a única maneira onde todos os meus atributos vão ser revelados de forma perfeita. Em nenhum outro lugar nós vamos encontrar isso. A cruz revela perfeitamente quem é Deus e o seu amor por nós. E o quanto que Deus nos ama? Ou melhor, deixa eu começar com essa pergunta: o quanto que Deus odeia o pecado? Vocês já perceberam o quanto que Deus odeia? Já se fizeram essa pergunta? O quanto Deus odeia o pecado? Para mim, a melhor definição disso, o melhor resumo para responder essa pergunta é esse: no dia que Jesus Cristo, o seu Filho, o seu único Filho, objeto eterno do seu amor, Jesus, o Filho de Deus,
No dia que Jesus, o único Filho dele, tomou sobre ele os nossos pecados na cruz, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque ele estava carregando as nossas iniquidades. Você quer saber o quanto que Deus odeia o pecado? No dia que Jesus Cristo tomou sobre ele o nosso pecado, agradou a ele moê-lo e fazê-lo sofrer. Tamanho o ódio de Deus pelo pecado. O que vocês acham, meus irmãos, que vai acontecer com aqueles que se apresentarem diante desse Deus santo e não estiverem cobertos pelo sangue redentor de Cristo? O que vai acontecer? Se Deus não poupou o seu único filho, quem será poupado? Ninguém. Porque Deus não aceita uma única falha moral, um único pecado, porque nós podemos ver o que um único pecado fez com toda a raça humana, com todo o universo. Todos nós caímos em um único pecado. Deus não aceita um único pecado. Mas quanto que Deus nos ama? Comecei pela má notícia. Quanto que Deus odeia o pecado? Ele odeia o pecado a esse ponto. Mas quanto que Deus nos ama? Porque a cruz mostra o tanto que Deus odeia o pecado, mas a cruz também mostra o tanto que Deus nos ama. Apesar de quem nós somos, apesar de sermos merecedores da sua ira, o quanto que Deus nos ama. Deus deu o seu único filho para morrer por pecadores como nós, pelos seus inimigos. E o exemplo para mim, que talvez seja o exemplo mais escancarado dessa verdade e desse amor, é pensar nos nossos filhos. Nós temos aqui o nosso irmão Patrick segurando o Sam no colo. O seu filho, o seu único filho. E se eu perguntasse para o Patrick, Patrick, você entregaria o seu filho para morrer pelo seu melhor amigo? E eu tenho certeza que a resposta dele é não. Quanto mais entregar o seu único filho para morrer pelos seus inimigos. Nós morreríamos pelos nossos filhos, o Patrick morreria pelo Sam, no estalar de dedos. E nós nem pensaríamos em tomar o lugar dos nossos filhos. E nós nunca, mas nunca entregaríamos a vida dos nossos filhos para morrer por ninguém, nem pelos nossos melhores amigos. Deus demonstra o seu amor por nós, não por ter entregado Jesus por pessoas boas, mas por ter entregado o seu filho, o seu único filho, para morrer por pessoas como nós, pecadores. Quando ainda éramos pecadores, é o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Ele entregou o seu filho, o seu único filho. Mas ainda no versículo 36, nós entramos no centro de toda essa passagem. E o centro de toda essa passagem é essa conjunção. Contudo. Contudo. Mas o que tem aí, Rodrigão? Contudo. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E o que tem de mais aí? Essa palavrinha, ela carrega uma diferença gritante entre o jardim do Éden e o jardim do Getsemane. Aqui nós encontramos, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. O centro de tudo isso aqui. O centro dessa passagem, que é a distinção do jardim do Éden e do jardim do Getsemane. E por que o jardim do Éden? Porque se você ainda não percebeu do que Marcos está falando aqui, ele quer que você faça um contraste com dois jardins. Ele está levando Jesus entra num jardim, o jardim do Getsemane, para apontar para você para um outro jardim. Qual jardim? O do Éden. Existe então o que o apóstolo Paulo vai chamar de o primeiro Adão. Em Romanos no capítulo 5 nós temos o primeiro Adão. O primeiro Adão, ele foi testado, e ele foi ordenado, você não coma dessa fruta. E se ele não comesse, se ele obedecesse, o que ele teria era uma vida próspera, abençoada e feliz.
Para obedecer a Deus, ele não teve nenhum tipo de preço a ser pago. A única coisa que ele precisava fazer era obedecer, não tinha custo, não tinha nada que ele pudesse perder. Mas ele escolheu, no meio de tudo isso, a rebeldia e a rebelião. Ele preferiu a sua própria vontade do que a vontade de Deus. Mesmo que para ele não custasse nada obedecer a Deus. E por causa da sua obediência trouxe vergonha, morte, destruição para todos nós, para toda a raça humana, para todo o universo, porque todo o universo geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Ele não tinha preço a pagar. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele entra em outro jardim, um jardim completamente diferente do jardim do Éden. Ele entra no jardim que não era e não estava no paraíso. Ele entra num jardim que não é um jardim de paz. Ele entra num jardim que não é um jardim de luz, mas de escuridão. Ele entra num jardim que não é um jardim de alegria, mas de angústia. Ele entra num jardim que não é um jardim de prazer, mas de luta. Ele entra nesse jardim, o segundo Adão entra nesse jardim, o jardim do Getsemane. E o teste de Jesus não é um simples, não faça isso. Ao contrário, dele é exigido, faça isso. Faça isso. E o preço, meus irmãos, é completamente diferente. Enquanto para Adão não custaria nada obedecer a Deus, agora, para obedecer a Deus, custa beber do cálice da ira de Deus, custa tomar sobre ele o nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Enquanto Adão podia ter obedecido sem nenhum tipo de custo e viver uma vida de bênção diante do Senhor, ele entra num lugar de escuridão, de luta, de agonia, para obedecer uma ordem impossível. Essa é a diferença. Então nós temos aqui uma comparação entre o custo da obediência para Adão, que era um caminho de alegria, que não lhe custaria nada, mas ele, na sua rebeldia, no seu pecado, ele prefere não obedecer. Agora, para Cristo, a obediência, a sua obediência, era o caminho de sofrimento que nenhum de nós conseguiria sequer imaginar. Então Jesus, ele não estava escolhendo entre a bênção e a maldição, como estava Adão. Jesus estava escolhendo entre abraçar a maldição para nos abençoar ou não nos abençoar. Essa era a escolha de Jesus. Abraçar a nossa maldição, tomar o nosso cálice. Não tem glória nisso. Essa é a diferença de um e de outro. Então, onde o primeiro Adão, em seu conforto, ele disse, seja feita a minha vontade, não a sua. O segundo Adão, na sua agonia, ele disse, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Essa é a diferença. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5, no versículo 18. Assim como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso aqui quando ele escreveu esse versículo. Por um ato, entrou condenação para todos os homens, mas por um ato de justiça, entrou salvação. A vitória da cruz foi assegurada no jardim. Não haveria cruz se não houvesse jardim. Não haveria cruz se não houvesse esse momento, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Então esse texto todo aqui está nos mostrando, está nos convidando a nos achegar diante de Deus. Nós podemos, meus irmãos, nos achegar diante de Deus, que conhece as nossas dores, as nossas aflições, de maneira aberta, sincera, sem nenhum tipo de máscara. Deus conhece a nossa vida, nós não precisamos de máscara, nós podemos derramar o nosso coração aflito diante de Deus, mas o nosso chamado é ter uma fé radical nele,
Contudo, Senhor, não ser feita a minha vontade, mas sim a sua. E o que é isso? É entender que Deus é o nosso Pai que está no céu e que Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando o caminho é de dor, mesmo quando o caminho é de sofrimento, Deus tem um plano no meio de tudo isso, para trazer grande glória para o nome dEle e para o bem do seu povo. Mesmo quando nós enfrentamos aquilo que nós não gostaríamos de enfrentar, Deus está conosco e tem um plano no meio de tudo isso. E aí, se você adiantar comigo a partir aí do versículo 45, o texto vai nos dizer, depois de tudo que acontece aí, né? Depois que Jesus chama eles, versículo 43, enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, e esse versículo aqui, um dos 12, que não está escrito aqui à toa, isso, Marcos quer mostrar para nós da onde vem a traição, do círculo mais íntimo de Jesus, um dos 12, Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelo chefe dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Então aqui nós vemos, versículo 45, dirigindo-se imediatamente a Jesus. Judas disse, mestre, e o beijou. E o beijou. Judas então ele vai usar um sinal, o sinal mais profundo de respeito, de afeto, de amor pelo seu mestre. O discípulo beijando, abraçando, demonstrando maior afeto. É interessante a palavra grega que Marcos usa aqui, porque não significa um simples beijo. Talvez a melhor tradução seria um beijo cheio de afeto, uma demonstração exagerada de afeto por Jesus. É isso que Marcos está dizendo aqui. É o seu discípulo que chega mostrando o maior afeto, o maior apreço. E com o seu maior afeto e o maior apreço, vem o maior ato de traição que Jesus jamais experimentaria. Jamais experimentaria. E com um beijo, que é o símbolo de respeito ao seu mestre, ele entrega o mestre à morte. E o beijo de Judas, então, é o retrato perfeito do pecado, do que o pecado faz, porque é isso que o pecado faz. O que o pecado faz? O pecado, ele não apenas, ele sai do nada, ele não cria o mal. O pecado, ele é especialista em fazer uma coisa, é pegar coisas boas, distorcer e transformar aquilo para nos destruir. É isso que o pecado faz, ele perverte essas coisas e ele vai usar coisas que são maravilhosas em instrumentos de destruição. Esse é o pecado, é isso que ele faz. E essa ilustração aqui que nós temos, o beijo que era o símbolo de afeto, de devoção, de carinho, é transformado no símbolo de traição, porque é isso que o pecado faz. Então Judas, ele representa a possibilidade de todos nós, de nós estarmos perto de Jesus, de participarmos da comunhão mais íntima com Jesus, e ainda assim ter o nosso coração completamente longe de Cristo. Judas, ele representa essa história, é uma advertência para nós, dessa fé externa, utilitarista, essa fé que quer usar Jesus, que serve Jesus enquanto Jesus me serve para alguma coisa. É uma advertência a essa fé, de buscar os benefícios do rei, sem buscar o rei. Judas serve como essa advertência para nós hoje, que vamos à igreja domingo após domingo, buscando bênção, em vez de buscar o Senhor da bênção. Essa é a advertência que Judas nos dá. Mas então, no versículo 47, depois de tudo acontecendo aí, então um dos que estavam perto, puxou uma espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E Jesus para imediatamente tudo aquilo ali, nós vemos isso nos outros evangelhos, o relato de tudo isso, e Jesus então, ele cura a orelha de Malco, que é o servo do sumo sacerdote aqui decepado, a orelha. Mas é interessante que Pedrão, que é o que pega na espada, que leva a espada, que faz o que ele faz aqui, ele ainda não entendeu quem é o Messias. Depois de passar todo o evangelho corrigindo a visão de Pedro,
Pedro, o meu reino não é assim. Pedro, o Messias não veio para isso. Ele passou o evangelho inteiro corrigindo Pedro desde o capítulo 8. E Pedro ainda não entendeu que o evangelho não seria ganho na força do braço humano, mas na força de Deus. Nós não ganhamos, meus irmãos, na nossa força. Nós ganhamos na força do Senhor, no braço do Senhor. Não é a força do nosso braço. Nós fomos chamados, fomos esse povo que foi chamado, como diz o livro do Apocalipse. Nós fomos chamados para seguir o Cordeiro e vencer como ele venceu. E como que ele venceu? Se submetendo à vontade do Pai e obedecendo ao Pai até a morte e morte de cruz. Nós não fomos chamados para lutar na nossa força, mas na força do Senhor. E aí o texto vai terminar com esse jovem misterioso aí, que desde a época dos pais da igreja vão identificar ele como Marcos, que estava seguindo Jesus enrolado no lençol. E é interessante essa palavra, lençol de linho, porque Marcos, ele vai usar essa palavra, é a mesma palavra que ele vai usar no capítulo 15, no versículo 46, mas o contexto é completamente diferente, porque a ironia aqui é muito profunda, e a ironia é essa: o discípulo ele vai se desfazer do lençol de linho para fugir, para não perder a sua vida. Ele vai deixar o lençol de linho, ele vai correr para fugir, para salvar a sua vida nu. Ele prefere a vergonha da nudez do que ser preso com Jesus. Ele prefere a vergonha da nudez, ele prefere deixar o lençol de linho para trás e correr para salvar a sua vida. E a ironia aqui é essa: que Jesus, ele vai andar calmamente para a sua morte, como uma ovelha muda indo para o matadouro, onde ele vai entregar a sua vida, para que então, no capítulo 15, versículo 46, ele seja enrolado num lençol de linho. Então o seu corpo, que estava nu no madeiro, agora é retirado e colocado sobre um lençol de linho. Mas essa ida é para a nossa salvação. Ele anda calmamente para a nossa salvação, enquanto Marcos foge, correndo nu, para salvar a sua própria vida. Eu gostaria de terminar com essas palavras. O abandono total de Jesus é uma parte crucial do seu sofrimento redentor. Tudo que ele está experimentando aqui, ele tinha que experimentar. Todo esse abandono ele tinha que passar. Ele experimenta a solidão, para que nós, que estávamos alienados e sozinhos em nosso pecado, pudéssemos ser acolhidos na família de Deus. Ele suportou a vergonha da nudez, para que nós pudéssemos ser vestidos com a sua justiça. Sua fidelidade solitária em meio à infidelidade universal é a rocha sobre a qual nossa salvação está construída. Ele permaneceu firme quando todos fugiram e o abandonaram, garantindo que aqueles que confiam nele nunca serão abandonados. É por isso que ele ficou e caminhou para o Calvário. E é isso que nós vamos celebrar aqui agora. Eu gostaria de convidar aqui o presbítero Bruno, gostaria de convidar o pastor Wagner, que vai nos conduzir nesse momento sagrado e santo, que é a ceia do Senhor.